Olá, meu nome é Adriano e nesse vídeo tutorial a gente vai entender como acrescentar, inserir as citações e as referências bibliográficas no documento do LibreOffice Write a partir do gerenciador de bibliografias Zotero. Então, nos vídeos anteriores, a gente viu como instalar o Zotero, como instalar o plugin para inserir as nossas citações neste arquivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual tipo de referência a gente quer incluir. Por quê? Existem várias normas técnicas de como você insere uma referência no seu trabalho acadêmico. A que a gente mais utiliza é a norma da ABNT, da Associação de Normas Técnicas Brasileira. Então, para a gente obter as normas técnicas da ABNT, a gente vai em Preferência, Citação, e aqui a gente tem vários estilos, né? Várias normas para referenciar alguns trabalhos. O IEEE é um bem conhecido, né? E outras, por exemplo, Chicago, Vancouver, são também várias outras normas conhecidas. Porém, aqui não existe nenhuma norma ABNT. A gente vai adicionar ela. Então eu vou obter estilos adicionais e aqui aparece uma lista gigantesca de estilos adicionais. Eu vou colocar aqui na pesquisa ABNT e procurar por alguma que me traga um estilo ABNT. Observe aqui que tem várias associações, Associação de Normas Técnicas, várias universidades brasileiras que trazem estilos para ser utilizado no Zotero. Eu vou pegar um que eu gosto bastante, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa, português, Brasil. Aqui colocando o mouse por cima, eu posso mover como ela vai fazer as citações de diferentes tipos de referências, seja artigos, livros, teses e outros mais. Então eu vou adicionar aqui, ela é bem recente, foi atualizada em 2023, no final do ano. Vou clicar sobre ela e ok, ela foi adicionada aqui. Então eu vou dar um ok. Então a gente tem a norma da ABNT. Como vamos fazer isso? Primeiro, o nosso roteiro tem que ter pelo menos uma referência para a gente adicionar no LibreOffice. Com o roteiro aberto, eu vou abrir também o LibreOffice. E aqui a gente tem as instalações, a instalação do plugin, ou seja, que aparecem esses ícones aqui. E eu vou fazer uma citação. Então, segundo o autor, e aqui eu vou colocar o nome do autor, trabalho, ou segundo trabalho, é dito que e tararararará, né? E vou acrescentar o que o autor diz na página que eu quero que ele acrescente. Então aqui eu quero inserir uma citação. Como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou configurar o tipo de citação que eu quero adicionar nesse trabalho. Então eu vou no quinto ícone aqui, né, Set Documentos Preferences, ou seja, configure as preferências do documento. E as configurações das preferências vai ser da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, uma norma da ABNT. Então eu vou dar OK. Então as citações elas já estão configuradas para a ABNT e eu vou no primeiro ícone que vai ser adicionar a citação. Então vou adicionar a citação e aqui eu vou escolher qual o autor que eu quero. Bom, lá no Zotero eu tenho 3 livros, 2 livros, um artigo e uma nota de aula. E eu vou escolher um dos livros. Qual era o nome do livro? Fundamentos de Matemática Elementar. Aqui aparecem os meus livros, né? É o volume 1, é o volume 2, qual que eu quero. Vou colocar o volume 1, clicando no volume 1. Ele aparece aqui e dando Enter, aparece a minha referência aqui. Agora eu posso apagar esse parênteses aqui do trabalho. Ou seja, os autores Iese e Murakami, 2019. Então, isso é como a gente faz uma citação dentro de um trabalho. Como é que a gente faz as referências bibliográficas? Ou seja, lá no final do trabalho, como é que aparecem as nossas referências? Então, eu vou adicionar as referências aqui segundo uma lista no menu Inserir. Vou lá em Sumários e Referências e Sumário, Índice e Bibliografia.
Aqui o tipo vai ser referências bibliográficas e o nome que eu vou dar aqui vai ser referências. Né? Se aparecer bibliografia aqui, vocês apagam e colocam referências. Referências. Certo? O tipo de entrada vai ser o parênteses aqui, por exemplo, e dá um OK. Então aqui eu acrescentei as minhas referências. Como é que eu coloco as referências bibliográficas dos trabalhos que são citados dentro do trabalho? É bem simples. Eu coloco o mouse logo após abaixo esse índice que eu criei e vou clicar no terceiro botão aqui dos ícones do roteiro, que é adicionar ou editar a bibliografia. Então, clico aqui. Ele já adicionou a bibliografia segundo as normas da ABNT. Então, eu não preciso escrever o sobrenome do autor, letra maiúscula, o nome, letra minúscula, o título do trabalho em negrito, né? Colocar a edição, o número da edição, a editora e o ano, separados por vírgula, que ele já me faz isso. Se eu quiser acrescentar uma outra citação, né, no trabalho, mas temos também que fulano fala sobre tal, tal, tal. E quem é esse fulano? Seria uma outra citação. Qual citação que eu vou colocar? Eu vou colocar aquele trabalho de TCC que eu baixei no repositório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Como? Eu vou lá no primeiro ícone, adicionar a citação, e eu vou pelo nome do trabalho. Era resolução de problemas, né? Então, problemas. Aparece o nome problemas no título do trabalho, resolução de problemas, do Silva 2022. Eu clico aqui, dou um Enter e é adicionada a citação do trabalho. Observe que automaticamente o trabalho foi adicionado aqui, né? E foi colocado também o dia que foi acessado o trabalho e o lugar onde ele está postado. É interessante observar que num trabalho acadêmico, as referências que vão aparecer ao final do trabalho, todas elas devem estar citadas no corpo do trabalho. Isso porque a intenção é facilitar ao leitor do seu trabalho verificar se aquilo que você está pesquisando realmente faz sentido. Ou seja, se quando você cita que um determinado autor fala uma determinada frase, que os seus leitores possam ter a facilidade de conferir se isso é verdadeiro ou não.